Bom, pessoal, boa tarde. 21 de novembro, 13h47 da tarde. Vamos iniciar o nosso relatório da semana, né? Uma semana depois. Semana passada a gente ficou sem relatório, fiz apenas um briefing na sexta-feira com os gráficos do que estava acontecendo, né? E também foi assertivo em algumas previsões que tinham sido feitas na semana anterior. Então vamos iniciar com algumas conjecturas a respeito de se o Brasil seguisse as mesmas políticas da Argentina em 2023, como seria. Então eu sei que está todo mundo torcendo, eu acho que o Brasil está em processo de convulsão social, né? A gente está bastante sério. Agora eu estou no sul do Mato Grosso do Sul e estou encarando aqui alguns bloqueios em relação aos fechamentos das próprias cooperativas, né? Então os agricultores decidiram trancar as entradas das cooperativas aqui no MS, né, para evitar o fluxo de entrada e de saída de mercadorias, né, de certa forma um movimento inteligente, né, porque você não pode prejudicar o Brasil como um todo, mas você tem como agir pontualmente para fazer ações bastante efetivas em relação às situações que estão sendo reivindicadas nesse momento, né. Falando a respeito de Argentina, eu fiz um acompanhamento muito sério a partir do momento em que saiu o Macri, né? Quem acompanha o relatório já há mais tempo, o pessoal que está comigo já há mais de 2 anos, viu todo o dilema que foi a eleição argentina, bastante parecido com o que a gente viu aqui, né? Se vocês voltarem nos relatórios, até vou buscar aqui para repetir para vocês, que era comentado na época, né? Inflação altíssima, câmbio desgovernado, né? Foram basicamente os motes que conduziram o Macri para fora do governo da Argentina. Durante esse período de lá para cá, houveram alguns decretos, algumas situações que aconteceram que assim que o novo governo do Fernandes assumiu, né? Eu queria colocar alguns deles aqui para que a gente pudesse considerar, não que isso vá acontecer, esperamos que não, né? Mas caso venha acontecer, é importante a gente ter esse tipo de percepção, né? Basicamente, foi intervido no IOF. O IOF é o imposto pago por pessoas físicas e jurídicas que desejam realizar operações de crédito, empréstimos, câmbios, seguros, ou seja, ele tem um impacto imediato e contundente na economia, principalmente quando se trata de importações e exportações. Se a gente colocar valores imobiliários e se a gente colocar aqui principalmente considerando fertilizantes, defensivos, máquinas no Brasil, que é a nossa base, muita coisa vinda de fora, né? Praticamente difícil de se lembrar marcas que não são estrangeiras que estão sendo vendidas. O impacto na Argentina do IOF foi de 35 a 45%, isso feito numa canetada. Então vocês imaginam alguma situação dessa posta em cima de fertilizantes, de máquinas ou de defensivos agrícolas, né? A intenção dele foi bloquear o fluxo de moeda, né, uma fuga de capitais da Argentina para que ele ficasse pelo menos com uma economia interna teoricamente forte, que a gente sabe que isso no futuro não funciona, mas foi a tentativa que ele fez por lá. Ou seja, a gente tem hoje 5% para arredondar no Brasil e indo para 30% de aumentos nas taxas de movimentações financeiras, né, o que seria bastante sério. Já na segunda semana do governo, haviam notícias nos jornais dizendo que haviam dificuldades enormes em trazer pneus, peças para máquinas agrícolas, herbicidas e partes para os sistemas de irrigação do país. Havia também retenção de containers, né, compras por causa dos impostos. Os caras chegavam com os containers a ser desembarcados e havia um custo embutido nos preços que deveriam ser pagos antes das mercadorias entrarem ou saírem do país. Só para se fazer um parâmetro, no ano passado eles embarcaram 23,7 bilhões de dólares em grãos, né, e oleaginosas, ou seja, 36% das exportações totais na Argentina. Os números são parecidos em montantes diferentes no Brasil, né? A reação imediata do mercado, nesse caso, né, foi considerando que o governo queria liberar moeda gota a gota, então eles vão demorar mais para trazer ou para importar produtos, o que também impactou eles na questão da cadeia de suprimentos. Então esse foi um dos impactos, né, considerando o IOF. O segundo foi o decreto onde ele tarifou as vendas de grãos para o exterior.
Então ele colocou uma taxa de 12% para a soja, que é a principal commodity exportada pela Argentina. Isso acabava sendo um imposto cumulativo, né, de 18% em cascata, que acabava se transformando em 30%, que é a diferença do valor de produção da fazenda e o entregue no porto, ou FOB, né, Free On Board. Então aqui eu só levantei soja, mas existiu tarifas sobre todos os produtos em si, carnes, leite em pó, farinha, legumes, todas fixadas em patamares inferiores, ao invés de 12%, 9%. E o modus operandi deles foi fechar os registros das exportações em alguns dias. Então eles fizeram o decreto e bloquearam para que nada fosse exportado durante esse gap, né, entre a data do decreto e a data da cobrança, para que se evitasse fuga de dinheiro do país. Tanto lá quanto aqui, eles não comentaram a respeito de quem seriam os ministros, né? O que deixou bastante nervoso o mercado argentino. Agora está se repetindo aqui no Brasil. E a primeira canetada que o governo Fernandes deu por lá foi a emergência ocupacional pública por 6 meses, que foi ele dobrar a indenização a ser paga por demissões sem justa causa. Então, imagine no Brasil você tendo que fazer o procedimento de demissões e você tendo que pagar somente o dobro da indenização pelas demissões. Então, quem tem isso como um radar para ficar atento. A segunda atitude deles foi adiar o pagamento da dívida pública para o próximo ano, ou seja, ele fez uma mini moratória já imediatamente. E assim eu vou na sequência das maldades aqui. Intervenção na Agência Nacional de Inteligência, o que seria para nós aqui a nossa ABIN, né? Então, aí ele já impactou em Polícia Federal, todos os sistemas investigativos da Argentina. Ele decretou que o valor equivalente às exportações de bens e serviços deve ser ingressados no país sob moeda estrangeira, ou seja, para você exportar em peso e para você importar em dólar, para dolarizar a economia argentina. Depois ele fez um novo adiamento dos pagamentos da dívida, agora, só que agora das dívidas internas, né? E ele deu um calote dos pagamentos dos imóveis que foram adquiridos pelo Estado, ou seja, o Estado estava comprando alguns imóveis e simplesmente eles fizeram a moratória e decidiram não pagar de quem eles compraram os imóveis. Depois disso, eles dobraram novamente as indenizações sobre as demissões. Então, a primeira lá ação foi dobradas as indenizações, eles dobraram novamente. Então, em poucos meses, você teria que pagar 200% de indenização para caso de demissões, para tentar proteger o mercado de demissões, que seria bastante claro, né, e bastante óbvio. Depois ele criou uma hierarquização dos cargos públicos, né, ou seja, mais ou menos no modelo Xi Jinping, uma certa hierarquia nos modelos de controle estatal. Então, bem diferente do que a gente vê hoje, né? Isso tudo nos primeiros 6 meses de governo, né? Anulou os serviços de proteção às testemunhas. Então, todo mundo que estava sob proteção de sigilo, que o Lula falou que ia fazer, né? Ele simplesmente anulou essa decisão. Então, vocês me perdoem aqui, né? Como falei, novamente é uma conjectura, não quero aqui tendenciar a nada. Foi o que aconteceu lá e eu desejo que isso não venha a acontecer aqui. Pelo fato da gente acompanhar o mercado externo, a gente teve bastante a par, eu só tive que voltar um pouquinho nos relatórios para fazer esse compilado de informações para a gente poder enxergar eles aqui. Fora isso, a gente tem aqui no Brasil as questões dos CACs e outras situações que a gente não vai considerar aqui, porque senão a gente vai consumir todo o nosso relatório somente falando disso. Bom, aqui iniciando então com o dólar, né? A gente, conforme o combinado, falou que ele poderia respeitar as bandas, onde ele poderia chegar no 5,525, foi um número bastante comentado em até algumas reuniões via Zoom que a gente fez durante a semana passada, né? Que seria um ponto bastante possível que ele fosse atingir, e ele realmente acabou fazendo isso. E agora a gente tem as nossas bandas bastante bem definidas, na minha opinião. A gente pode chegar a vir aqui novamente no 5,20, né? Sem basicamente nenhuma motivação para que esse suporte, que agora ele se torna mais forte, venha a ser quebrado. Então a nossa média
está exatamente agora no 5,199 ou no 5,20. Temos essa linha azul no 5,20 também, o que pode ser tocado durante essa semana, mas eu não acredito que ele possa ser quebrado momentaneamente, considerando todas as situações de incerteza e insegurança que a gente vê no mercado por agora. Então, a nossa previsão para o dólar, por enquanto, até o início de 2023, a gente se manter dentro dessa banda bastante larga aqui, né, dessa consolidação que já é de costume e de hábito de vocês, mas sem a gente conseguir sair imediatamente dessas bandas do 5,525 e do 5,20. Então a gente deve ficar aqui dentro dessa zona de preços aqui, respeitando novamente essa trend line de baixa, onde aconteceu aqui, né, exatamente um toque aqui, e ela foi respeitada. Então o mercado continua funcionando, né? A gente, como sempre falou, dependendo das situações de política, o mercado ele se mantém bastante respeitando os gráficos e os parâmetros dados pelo próprio mercado. Bom, em relação ao soja, a gente manteve a nossa previsão, né? Então ele está novamente trabalhando dentro dessa consolidação que já vem se arrastando já há bastante tempo, desde julho de 2022, com bastante dificuldade tanto de cruzar essa linha dos 14,50 quanto de chegar aqui nos 13,79 para nosso bem, né? Então, eu acredito que a gente deva continuar trabalhando dentro dessas margens de preço, ou dessas linhas de preço, né? Que compreendem os preços entre 13,79 e 14,89, né? O que seria interessante para a gente durante essa semana é a gente novamente ter um fechamento acima dos 14,39. Isso aconteceu há 2 semanas atrás, só que ele não teve força suficiente para chegar nos 14,89. A minha previsão é que isso pode vir a acontecer, porque a gente não teve notícias climáticas ruins ainda acontecendo de forma mais séria na América do Sul que pudesse fazer com que os preços viessem a trabalhar nas casas superiores. A gente sabe que a safra ela não vai ocorrer 100% ok ou tudo ok, a gente sabe que vai ter alguns percalços aí pelo caminho, né? Mas para o momento, a proteção na casa dos 13,79 aqui, conforme a gente havia dito, e uma boa perspectiva caso a gente venha fechar na casa dos 14,34, chegando a capturar mais 50 centavos, chegando próximo dos 14,90, né? A ideia seria quebrar essa zona de consolidação e caso isso venha acontecer, a nossa previsão é que a gente volte a tocar em algum momento a casa dos 15,78. Esse momento está chegando, eu acho que talvez lá para o mês de dezembro, possivelmente. Vamos pensar aí próximo ao final do ano, uma possibilidade de a gente avançar com os preços, chegando nessa nova formação de preço que está se mantendo por aqui. Por que eu digo isso? Porque se a gente observar esse momento aqui, a gente não conseguiu se afastar ou não conseguiu chegar, não conseguiu chegar muito próximo dos preços médios que seriam próximos dos 13,79. Todas as vezes que o preço chegou aqui próximo disso, ele foi repelido, né, e acabou indo para as partes de cima dos preços. Então não sou muito altista para a soja nesse momento, mas eu acredito que a gente deve alcançar 14,89 em algum momento daqui até o início da primeira semana de dezembro. Bom, aqui em relação ao milho B3, né, teve um fator bastante importante que eu vim insistindo com vocês aqui desde final de setembro de 2022, então bastante tempo, né, de que esse milho não conseguiria subir acima da casa dos 90 antes que ele viesse a fechar o gap que ele deixou aqui na casa dos 83 para arredondar, né? Então ele fez dois movimentos bastante compridos aqui, né? Deixou uma pequena consolidação aqui, deixou uma outra grande consolidação aqui e finalmente ele teve uma movimentação onde ele conseguiu fechar esse gap nos 83. Então, descendo aqui, né, seria fechar esse buraco que ele havia deixado aqui. No momento que ele fechou isso, ele já partiu rapidamente para cima e deixou outro gap, né? Isso aqui também vai ser fechado em algum momento, né? Então agora a gente tem uma consolidação bastante forte, que ela vai entre os 83 e os 89. Então 83 para quem quer comprar e 89 para quem precisa vender, né?
porque em algum momento a gente vai tocar novamente nos 85 antes que ele venha abrir espaço para subir ainda mais. Falei que ele na sexta-feira que ele iria abrir espaço para subir mais, né? Então isso está confirmado, na minha opinião. Eu acho que ele vai fazer isso, mas é preciso que a gente tenha esse fechamento de gap aqui. Talvez seja rápido, talvez durante essas próximas semanas ele já venha fazer essa movimentação. Se ele vier a tocar aqui nos 85 e voltar a subir, fatalmente a gente vai conseguir trabalhar acima da casa dos 89,69. Para quem está olhando já o mercado de 2023, o milho maio já está trabalhando na casa dos 92. Seria nessa consolidação aqui, né? Então, bastante interessante a gente pensar em mercado futuro de milho, né? Bom, em relação ao milho americano, deixa eu mudar novamente para a semana aqui, que era onde a gente estava olhando. Só recapitulando, a gente falou que ele não tinha nenhuma força do aspecto qualitativo para que ele viesse trabalhar acima da casa dos 702, foi o que ele fez, né? Então, ele veio aqui para a casa dos 660 ou 660, né? Onde a gente falou que ele iria encontrar algum tipo de suporte, foi o que ele acabou fazendo aqui. Ele deixou um fundo duplo aqui embaixo, mas eu acredito que em algum momento a gente deva encontrar a casa dos 6,33, talvez 6,04, para que ele possa fazer um movimento de alta. Então a minha previsão para o milho americano seja que ele venha fazer essa movimentação encontrando os 6 e depois fazendo essa movimentação aqui, aguardando a próxima previsão chegando no 702. A gente tem um gap aqui no gráfico diário que faz com que ele possa voltar a trabalhar na casa dos 7,50, mas aí a gente vai estar fazendo uma previsão muito mais longe do que a gente é acostumado a fazer por aqui, não é para o momento. Nós não temos nem força e nem argumentação para isso. A gente precisaria de algum efeito de geopolítica muito forte para que isso viesse a acontecer. Até o momento a gente não tem nenhum. Bom, em relação ao arroz, o pessoal do Sul, né, eles conseguiram aproveitar mais essa oportunidade com o arroz chegando próximo dos 18 aqui, dentro dessa própria consolidação. A gente informou eles que isso poderia acontecer 3 semanas anteriores, né? E foi o que aconteceu agora. Então, nesse momento, a gente chega numa situação onde o arroz começa a ficar bastante sobrecomprado, né? Então, talvez a gente tenha uma realização daqui para patamares inferiores. O nosso suporte ele vai estar nos 17,50, é mais ou menos por aqui, então a gente não tem quedas muito acentuadas para o arroz para essa semana, né? Bastante importante a gente ficar atento caso a gente venha perder a casa dos 16. Temos essa trendline de alta aqui a ser respeitada, temos esse fundo dessa consolidação também a ser respeitada e temos mais essa linha de preço nos 17,50 que deve ser rompida em algum momento, né? Então, é natural que o mercado venha a trabalhar nessa situação de preço, em algum momento encontrando a casa dos 16,80, alguma coisa nesse sentido, para os próximos 15 dias. Bom, para a gente finalizar com o algodão aqui, né? Bastante interessante, porque eu também havia dito que a gente ia voltar a tocar a casa dos 90 e que a gente tinha um teto duplo aqui, que seria bastante difícil de ser rompido. Foi novamente o que ele fez. Então, tocou pela terceira vez aqui na casa dos 90. Eu avisei o pessoal, principalmente da Bahia, né? Tinha uma oportunidade bastante interessante de trabalhar. O que fica no nosso dilema para essa semana em relação ao algodão é o seguinte: ele vai novamente testar patamares inferiores. Então, agora a gente vai ter alguma situação na casa dos 75, possivelmente, talvez os 72. Se a gente pensar no ponto de vista pessimista, seria uma perda dos 72,16. A minha opinião para o momento é que a gente não vai fazer isso. A gente está em patamares bastante baixos dos preços de algodão, acompanhando também os preços de petróleo, né? Como é um parâmetro bastante bom de se considerar ou de se comparar, mas eu não vejo movimentações suficientes para que façam com que esse algodão trabalhe abaixo da casa dos 72,16. Aqui nesse ponto, ele encontrou um suporte que já foi rejeitado anteriormente, né? Então, quando ele chegou aqui em 72,16, ele voltou até os 90. Se a gente pensar em 20 centavos em algodão, é bastante coisa, né?
E agora, para mim, ele vai fazer uma consolidação até o ano de 2023, que vai trabalhar entre essas duas partes de preço, 72,16 e 90,19. Então, aqui uma oportunidade baixa para compra, né? E aqui uma oportunidade alta para venda. Para que ele possa voltar a alcançar patamares superiores, será necessário que a gente venha a romper 96,81. Qualquer fechamento acima disso nos dará uma boa oportunidade de a gente voltar a trabalhar na casa dos 102 e depois dos 115. Bom, por enquanto é só. Vamos fazer mais relatórios durante a semana a respeito de principalmente fertilizantes. A gente deve ter um especial aí na quarta-feira, né? Eu acho que é um momento interessante para a gente observar isso. Eu fico à disposição para as chamadas do call, né? A gente tem uma oportunidade, um momento bastante interessante para ser aproveitado nessas situações que o mercado vem nos proporcionando agora, tá bom? Eu fico por aqui e qualquer notícia relevante eu volto a entrar em contato.